Olá pessoal, estamos aqui para tratar do artigo 260 do Código Penal, que trata aqui do perigo de desastre ferroviário. A primeira coisa, vamos lembrar que nós estamos ainda no título que trata dos crimes contra a incolumidade pública. Então, dessa forma, a gente está tratando aqui dos crimes de perigo, E aqui o artigo 260, ele trata de impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Primeira coisa, impedir ou perturbar, Impedir quando a gente obstrui, quando a gente veda, quando a gente impossibilita que as coisas aconteçam. E perturbar é atrapalhar de alguma forma, Fazer com que as coisas não funcionem normalmente. Estrada de ferro, o parágrafo 3º do artigo 260, parágrafo 3º é uma norma explicativa, norma penal explicativa, ela vem conceituando o que seja a estrada de ferro. Então, vem lá, para efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Bom, então, primeira coisa, qualquer via de comunicação, ou seja, que se vá de um lugar para outro, no transporte de pessoas ou de cargas ou de coisas, em que circulem veículos de tração mecânica, ou seja, a gente já exclui aí os veículos de tração animal e os veículos de tração humana ou de propulsão humana, tração humana não, de propulsão humana, em trilhos ou por meio de cabo aéreo, nos trilhos, que a gente vê aqueles trilhos com dormentes, ou então por cabo aéreo, e aí no cabo aéreo a gente já lembra aqui do bondinho, do teleférico, que ele acaba se enquadrando aqui também como estrada de ferro, tá? E esse crime aqui do artigo 260 é um crime aqui chamado crime de forma vinculada. Por que de forma vinculada? Porque o próprio legislador, ele já trouxe aqui as situações em que o crime, ou em que a conduta se adequará ao tipo. Então, os incisos 1 a 4, na verdade de 1 a 3, ele traz as situações em que a conduta pode configurar o crime. Então, vamos lá, inciso 1. Destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Destruindo, danificando ou desarranjando, a gente está no tipo penal misto alternativo. Destruindo, quando a coisa perde a condição de realizar a sua funcionalidade, a sua finalidade, embora o dispositivo diga aqui que pode ser total ou parcialmente, mas a destruição ela pode ser total como ela pode ser parcial, não precisa ser de tudo, pode ser somente de uma parte, Danificando é quando se cria um empecilho ali, que pode ser corrigido, um pouco rapidamente, ou desarranjando, modificando a situação. Você não chega a destruir, você não chega a danificar, mas você cria uma bagunça ali que o serviço da estrada de ferro acaba sendo afetado de alguma forma. E o que é o serviço da estrada de ferro? É a locomoção, é o transporte das pessoas ou da carga, ou das coisas, de um lugar para outro. Esse é o serviço da estrada de ferro. E por meio de trilhos ou de cabos, conforme nós vimos, Total ou parcialmente, linha férrea, aquelas duas, linhas paralelas, que são não unidas, mas que tem, são seguras, por dormentes, nas quais o trem roda, ele passa por cima. Material rodante, tudo aquilo que circula sobre a linha férrea ou sobre o cabo aéreo, E um exemplo de material rodante, os vagões, os bondes são materiais rodantes. Embora o legislador faça uma diferença aqui, material rodante ou de tração. Então, quando ele fala material rodante ou de tração, na verdade ele está, de alguma forma, diferenciando, por exemplo, o vagão da locomotiva, locomotiva ou automotriz, que é um outro nome que se dá à locomotiva, que é aquele material rodante que
puxa os demais, né? Então, quando ele fala que material rodante ou de tração, ele considera material rodante os vagões e o de tração a locomotiva. Obra de arte ou instalação. Obra de arte são todas aquelas edificações que nós encontramos no decorrer da estrada de ferro, né? São os viadutos, as pontes, qualquer obra, cruzamentos, né? que são realizados ali de uma forma arquitetônica, né? Então são consideradas obras de arte. Instalações, né? Que são as próprias chaves seletoras, né? Que modificam os trilhos, né? As cancelas, a estação ferroviária, né? As cabines que existem ao longo das ferrovias ou das estradas de ferro. Essas são as suas instalações. Então qualquer medida tendente a destruir, danificar ou desarranjar ou modificar essas situações, a gente vai ter, de qualquer forma, né, um problema para o transporte ferroviário. Né? E isso, né, é perigoso, porque isso pode ocasionar, né, um acidente de grandes proporções, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Colocando obstáculo na linha. Olha, é evidente que para que a gente impedir ou perturbar o serviço ferroviário, esse obstáculo ele tem que ser apto a causar um transtorno, né? Não um simples obstáculo, qualquer coisinha, né? Ah, vou colocar uma pedra lá no trilho, né? Não é isso, né? É alguma coisa apta a embaraçar, né? Apta a impedir que o serviço ferroviário, que o transporte ferroviário ocorra normalmente, que ele seja executado normalmente. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, falso aviso acerca do movimento dos veículos. Vejam bem o problema que isso pode trazer, né? Imagina alguém dizendo que o trem está atrasado e de repente, em razão disso, há uma outra movimentação, né, em relação a uma outra composição, ou se deixa abertas as cancelas, né, erguidas as cancelas e os veículos começam a cruzar e de repente o trem, né, a composição ferroviária vem e ocorre um acidente tremendo. Então é um risco muito grande, um perigo muito grande isso. Ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Né? Telégrafo, radiotelegrafia, eu nem sei se existem mais ainda nas estações ferroviárias ou como meio de comunicação, né? Meio de comunicação eletromagnético, magnético, né? Por sinais, e os sinais aí podem ser por código Morse, né? De qualquer forma, né? Se a gente de alguma forma interromper, né? Impedir que a comunicação seja realizada, ou a gente de alguma forma atrapalhar a comunicação, a gente pode criar um problema sério também, de repente, quando a comunicação deve ser feita ao operador da automotriz, né, da locomotiva, para que ele reduza a velocidade, ou para que ele aumente a velocidade, ou até para que ele pare, para que o controle ferroviário seja realizado a contento, sem risco de acidente, sem perigo de acidente. E em razão dessa interferência, desse impedimento, o sujeito não consegue manter contato com o operador. Vejam o problema que isso pode ocasionar, né, muito grave. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Vejam bem, esse outro ato que pode praticar desastre. Na verdade, a gente tem aqui nos incisos 1 a 4, né, a chamada interpretação analógica, né? Ou seja, aquela interpretação em que o legislador ele parte de um fato, né, pontual, e depois ele abre para um genérico, né? Ele parte de uma fórmula casuística e em seguida ele inicia com uma fórmula genérica. Que fórmula casuística são essas, né? São essas do inciso 1 ao inciso 3. Ele vai trazendo pontualmente, né, casuisticamente, os casos em que ele entende que configurarão o crime. E depois no inciso 4, ele tem uma fórmula genérica, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer e que a gente de alguma forma entenda como parecida com os incisos 1, 2 e 3, a gente pode integrar a norma e entender aquela conduta como criminosa também. Há uma discussão
na doutrina, na jurisprudência, se o surf ferroviário, né, aquelas pessoas que ficam em cima do trem lá, se equilibrando, né, se aquilo tipificaria o artigo 260 no inciso 4, né? Alguns autores entendem que não, em razão da tipicidade da conduta, né? O fato não é típico. O inciso 4, ele fala aqui, ó, praticando outro ato que possa resultar desastre, né? E não sei se o surf ferroviário ele pode efetivamente ocasionar um desastre, pode ocasionar um acidente, né? Mas um desastre ele é meio difícil de a gente defender, e por essa razão, né, os que defendem que o surf ferroviário ele é um fato atípico, tá? Até porque também essa conduta ela acaba não se enquadrando aqui em nenhum dos outros dos 3 incisos anteriores, tá? O parágrafo 1º fala do desastre ferroviário. O que é um desastre? É um acidente de grandes proporções, de enormes proporções, de alta complexidade, em que há um dano grave a pessoas ou coisas, né? A integridade física ou ao patrimônio das pessoas, mas de uma forma complexa, de uma forma extensa, de uma forma grande, né? Então é de alta complexidade, de uma grandeza muito maior que um acidente comum. O parágrafo 2º, ele fala da culpa, no caso de culpa ocorrendo desastre. E vejam bem que quando ele fala no caso de culpa ocorrendo desastre, significa dizer o seguinte: o legislador somente admitiu a modalidade culposa quando ocorrer desastre. Se não ocorrer desastre, o artigo 260 ele continua ainda mantendo a sua modalidade dolosa. E se o sujeito agiu com culpa e não ocorreu desastre, nós estaremos aqui em tese em face de uma atipicidade em relação ao artigo 260 do Código Penal, ok? Uma outra situação interessante com relação a furtos de cabos, e é muito comum, né, furtos de cabos, se isso pode ocasionar também o artigo 260, se o agente concorre com o artigo 260 também. Né, há entendimentos dizendo que não somente é o crime de furto, em razão da finalidade do agente, é a subtração do cabo, né, e há autores dizendo que ele deve responder em concurso formal, em razão dos bens jurídicos tutelados serem diferentes, né, e há autores ainda dizendo que há um dolo eventual em relação ao artigo 260. Né? Fica aí para vocês entenderem o que acham melhor aí essa aplicabilidade, tá bom? Um grande abraço a todos.